Prevenção de Boa. Alzheimer. Dicas práticas. O que eu faço na minha vida? Procura uma nutricionista. Isso. Primeiro ponto. Vai na Especialista nutricionista. em neuronutrição. E neuronutrição. Vai no neurologista, vai na nutricionista especializada Isso, e vai preparada para fazer fazer os exames e orientar na melhor alimentação para você. Isso. Ou para quem é da sua família. Isso, porque às vezes tem ali um histórico de Alzheimer, mas tem um diabetes, tem uma obesidade, tem uma depressão. Então, são vários fatores ao mesmo tempo às para vezes serem vem tratados. completo, né? E é bem comum, viu? É bem comum. Ninguém tem só uma muito. coisa, não. E quando não tem nada, eu descubro 13. Eu Exato. eu vim aqui tão ótimo e agora eu tô com 13. Mas vamos O cuidar. processo inflamatório é que começa todos, né? A pessoa não Isso. entende isso. Isso, Você não aparece. você não está criando patologias, você está descobrindo o mecanismo de adoecimento, é Isso. diferente. Porque tem gente que fala assim, olha, nunca mais vou ao médico, porque me descobriu uma opção de coisa. É. Eu falei, querido, Quem que procura bom, acha, né? mas que bom, né? Porque é bom que a gente sabe o que a gente pode fazer. Isso. Né? Então, aqui é um quadro que ele resume, né? Então, eu preciso, primeiro, não consumir calorias além das suas necessidades. Da sua necessidade. Uma dieta hipercalórica é muito ruim para o cérebro. Inclusive, reduz a produção do BDNF. Sim, do que é fator aquela de crescimento neuronal. Isso, então o cérebro não gosta. Eu passei a vida inteira comendo muito mais do que eu devia. Engorda, emagrece, eu ganhando peso. O cérebro não gostou? Não. Ele sofreu com isso. Então, não comam. E vai que ele se revolta com você. Uma hora o pavio dele, ele se acaba. O cérebro é bonzinho, mas tem horas que ele se revolta. Se revolta. E aí também, consumir quantidades adequadas de proteínas de qualidade, porque eu preciso dos aminoácidos para a produção dos neurotransmissores. Da dopamina, eu preciso de tirosina. De fenilalanina, a norepinefrina também. Né, o triptofano da serotonina. Então, eu preciso desses aminoácidos para diversas funções, obviamente, para o cérebro. Reduzir o consumo de gordura saturada. Então, vamos dar adeus a essas dietas sem pé nem cabeça, que, enaltecem o consumo de gordura animal. Para o cérebro, isso é péssimo. Muito ruim. E, obviamente, de açúcar simples, né? Consumo de alimentos que elevam a glicemia. Daniela, mas eu saí sábado, comi um doce. Tá, tudo bem. Eu vou numa festa, tudo bem. Eu fui no podcast, comi o pó de jujuba. Tudo bem. Foi só hoje, não tem problema. Não pode ser em todo episódio, Alex. Né? É estilo de vida. Então, não é pra gente perder uma festa, perder uma viagem, né? Hoje, no café da manhã... Só não pode ter festa todo dia, né, tem Dani? gente que porque tem, daí dá problema. Tem gente que fica... Não, mas porque a minha profissão eu faço socialmente. Mas quantas vezes? Mais 5 vezes por semana. Não. Virou então, você vai ter que realmente vida. escolher uma vez por semana. Isso. Então, não tem problema vive uma coisa o social, eventual. mas não vive. Comer no social. Precisa comer sempre no social. Isso, exatamente. E aí ele ressalta a importância de comer alimentos ricos em ácidos graxos poliinsaturados, né? O ômega 3 e também monoinsaturados. O azeite de oliva, castanhas, abacate, são gorduras bem interessantes para o organismo. Vitaminas do complexo B. Eu não consigo imaginar uma pessoa com deficiência de vitaminas do complexo B, e isso vale para todas, né? Porque o exame de sangue pega B12 e ácido fólico, comumente. E as outras também não podem faltar. E tem, inclusive, alguns estudos que falam que a nossa necessidade de vitaminas do complexo B, ela é subestimada. Né? A população, a situação em que foi estudada a nossa necessidade. As métricas, né? Por exemplo, eu sempre trabalhei com os meus pacientes B12 entre 800 e 1.200. Com certeza. E dá como normal ali 500. E dizem que vão baixar. Isso, tá rolando essa história. Eu não estou entendendo por quê. Porque... Eu não sei, não quero julgar, quero saber o que levou a isso, mas eu sempre mantive o padrão japonês. Isso. E quando eu estudei lá, era o padrão deles. Isso. De 800 a 1.200. Falei, pelo sim, pelo não, eu vi aquela gente como vive. Isso. Então, eu vou manter o padrão. A B12 sempre pedi. B1, B12, B6. Isso. Né? E aí, B3, né, para B3 inibir a também. IDO. A B2, a B1, a B1 a tiamina, porque ela faz parte do processo de metabolização da glicose. A própria vitamina B5, para fabricar o CoA, que vai ser usado na fabricação da acetilcolina. Então, são todas. O complexo B é bem complicado e tem que botar a dose para cada um. Para cada Não adianta ficar esse complexo B de farmácia, Não que serve. vem subdoses
que não levam a nada. Não. Complexo Entendeu? B de suplemento pronto da farmácia Não rola. não é dose para o cérebro. Exatamente. Não é dose. Pode ser para outras coisas. Pode Isso. ser para metabolismo hepático, pode E- até ser. Não estou dizendo que não, mas para o cérebro definitivamente não. É. Vitamina D, que hoje a gente já sabe que a vitamina D também está associada à produção da serotonina, aquela enzima triptofano Sim. hidroxilase, também depende da vitamina D. E milhões de funções que a vitamina D tem, né? A gente faria um podcast só sobre ela. Exatamente. Vitamina C e E, antioxidantes, inclusive naquela proteção do BH4 e na proteção dos ácidos graxos da membrana, né? O ômega 3, que está na membrana neuronal, ele é altamente sensível ao ataque de radicais livres. Tanto que tem estudos, né, em Alzheimer, vamos suplementar ômega 3. Não adiantou nada. E aí o artigo colocou antioxidante junto, Senão não adianta. você pega Você um está dando organismo material e está sendo destruído. Isso. Então é a sinergia. Exatamente. Né? E o cálcio e o magnésio, o cálcio é extremamente importante até mesmo para liberação do neurotransmissor na fenda sináptica, utiliza o cálcio. E o magnésio, enfim, que é muito comum que haja deficiência de magnésio, a população está altamente exposta, e o magnésio é um elemento que ajuda a reduzir a entrada excessiva de cálcio no neurônio. Então, com muito que glutamato, bacana. muito quinolínico, entra muito cálcio e o E o cálcio magnésio... tem que ter muito cuidado também. Não adianta investir em cálcio se a vitamina D estiver ruim. E a K2. E a K2. Esse cálcio tem que ir para o lugar certo. Aquela... Porque tem gente que repõe cálcio e sem K, sem vitamina K, E sem vai vitamina tá- D, não vai adiantar nada. Vai pro lugar calcificar, errado. vai Trazer para o o lugar equilíbrio. errado. Vai e vai pro lugar calcificar errado. pior. Eu, inclusive, não... Na maioria das vezes, eu nem acho que suplementar cálcio Eu também seja acho. É necessário. melhor pegar o magnésio, vitamina Os D. cofatores. Exatamente. Cálcio tem no alimento. É claro que às vezes temos que fazer a reposição, Não, sim, mas do jeito certo, exatamente. né? No Só mínimo cálcio. tem que ter o satélite ali da vitamina É. K conduzindo para onde vai. Isso. Porque senão... Porque muito cálcio também entra no neurônio em excesso, nem a gente fala. tem um problema. Aí aquela Buscar cascata de prioridades. cálcio que vai matando a célula, você está acelerando esse Isso, processo. a citotoxicidade. Exatamente. Então, cuidado com o cálcio que vocês utilizam, né? Exatamente. Se não tiver a vitamina D, vitamina K, magnésio bem ajeitadinho, vitamina dos complexos B6, tá detonando. Dá ruim. Dá ruim. Próximo. Fatores de risco para o Alzheimer do ponto de vista metabólico. Isso. Que é um pouco do que falamos Sim. anteriormente, né? Atividade física regular, dieta adequada, conter o diabetes, eu digo, é bom nem ter o diabetes, Exato, né? é prevenir. Se a gente puder não ter prevenir. nesse combo, seria melhor. Mas se Prevenir. tem, vamos pelo menos equilibrar aí. Isso. Então, aqui, conter a obesidade, né? O controle de peso adequado e saúde cardiovascular. Então, essas coisas da esquerda, elas reduzem o risco de Alzheimer. Uhum. Atividade física, dieta, controle de parâmetros metabólicos. E o que aumenta o risco de Alzheimer, né? Obesidade, hipertensão, o diabetes e o tabagismo. Com certeza. Então, é estilo de vida. Alzheimer não é azar, não. Não é só genética. Não. né? Às vezes, é claro que existe um Ok, fator uma- genético muito forte. marcado, aí você tem que caprichar mais ainda. Tem nessa algumas mutações que são raras, que são causais realmente de Alzheimer. prevenção. É. Mas não é o comum. E mesmo assim, você pode intervir para não deixar que a manifestação seja tão agressiva. Isso. Mesmo assim. E né? O reduzir a epigenético. velocidade da Exato, evolução da doença. Exatamente.